Série Biofotogrametria aplicada aos desvios posturais. Vocês já verificaram comigo, semana passada, o lançamento, a introdução da série. Fiz a apresentação de alguns aspectos e hoje nós vamos começar efetivamente a analisar alguns desvios posturais através desse procedimento que eu justifiquei a terminologia semana passada, chamado biofotogrametria. Logo depois da vinheta, nós vamos iniciar essa análise. Bem, pessoal, a biofotogrametria, como comentado no programa anterior, é uma técnica, uma metodologia bastante interessante para avaliação de postura. É relativamente recente, tem sido estudada principalmente na área de fisioterapia. Alguns educadores físicos têm estudado, e eu me encontro entre estes, que têm usado essa técnica. Se vê também alguns trabalhos na área de medicina, usando a biofotogrametria, na área de odonto, usando também a biofotogrametria para analisar posicionamentos, obviamente aí da área de posicionamento do crânio, posicionamento dos dentes, mas utilizando a biofotogrametria, inclusive da área de enfermagem. Nós já vimos algumas questões aí de traumatologia aplicada à enfermagem usando a biofotogrametria, algumas dissertações de mestrado, algumas teses de doutorado. Bom, hoje o que nós vamos abordar é o joelho valgo. Então nós vamos analisar como usar a biofotogrametria para análise de joelho valgo. E aqui nós temos um joelho com alinhamento normal, e aqui nós já temos tanto um vetor em vermelho quanto um vetor em verde nos apresentando esse alinhamento normal entre fêmur e tíbia. Obviamente, se nós analisarmos o eixo longitudinal do fêmur e o eixo longitudinal da tíbia e analisarmos o ângulo formado entre eles, nós já verificamos que numa situação normal o ângulo formado não é 180 graus, ou seja, o alinhamento vertical, o alinhamento longitudinal da tíbia não dá prosseguimento em 180 graus com o alinhamento vertical do fêmur, isso devido à articulação do quadril e principalmente ao colo femoral, que afasta essa articulação do quadril, o eixo longitudinal do fêmur, da própria articulação. Isso é uma questão até de mobilidade, tem alguns efeitos quanto a isso, não é o caso de discutir aqui, apenas discutir que esse valor não é, num joelho normal, 180 graus. E num joelho valgo, que é o que nós temos aqui, percebam bem que o ângulo agora produzido entre o eixo longitudinal do fêmur e o eixo longitudinal da tíbia, ele é ainda menor. Então, quanto maior o valgismo do joelho, menor será o ângulo formado entre os segmentos ósseos ou as peças ósseas de fêmur e tíbia. Menor será esse ângulo. E lembrando que num joelho normal, num ângulo normal, esse ângulo não é 180 graus. Então o ângulo sendo 180 graus, ele já passa a ter algum grau de desvio nesse joelho. Mas isso nós vamos ver no próximo programa. No programa de hoje, a ideia é ângulos menores, analisarmos joelho valgo. Então vejam bem, aqui é como se faz o procedimento em biofotogrametria. Aqui nós temos um ponto identificado por anatomia palpatória. E depois de identificado pela anatomia palpatória, esse ponto deve ser demarcado através de um demarcador esférico, fixado à pele, ao corpo com um demarcador esférico. O mesmo ocorre, além da espinha ilíaca antero superior esquerda, o mesmo ocorre com a tuberosidade da tíbia do lado esquerdo e também com o maléolo lateral. Ou seja, nós temos referências ósseas que devem ser demarcadas, formam segmentos, como nós identificamos agora aqui, e esses segmentos de reta formam um ângulo. O ângulo identificado para esse indivíduo foi de 177,7 graus, o que é considerado dentro de um parâmetro normal. As referências normais eu vou apresentar para o final dessa série. Então, daqui a um bom tempo, já que a série trata de 30 programas, eu vou apresentar esses ângulos de referência de normalidade. Mas, por enquanto, eu gostaria de nós fecharmos o foco na interpretação do como a biofotogrametria analisa esses ângulos. Então, as duas imagens são do mesmo indivíduo. Então estão demarcados 3 pontos, 2 segmentos de reta, um representando a coxa, outro representando a tíbia, e há um ângulo formado. Esse ângulo forma 177,7 graus. Quando nós temos um joelho valgo, e agora percebam bem que esse indivíduo aqui é do sexo feminino, ele apresenta um joelho valgo. Vejam bem que os mesmos pontos, espinha ilíaca antero superior é demarcada, tuberosidade da tíbia também é demarcada e maléolo lateral também é demarcado. Formados os segmentos de reta, e percebam que agora esses segmentos de reta formam um ângulo. Eu vou traçar aqui sobre o ângulo para ficar mais claro essa formação do ângulo. Esse ângulo agora é de 169,8. Percebam que houve uma modificação expressiva
em torno do ângulo, ou seja, um ângulo que representa um joelho valgo de 169,8, ou seja, abaixo de 170, nós já poderemos ter uma caracterização bem forte de joelho valgo, tanto do lado direito do lado esquerdo. Claro que aqui nós estamos mensurando o lado esquerdo para a apresentação. Percebam que na literatura corrente sobre biofotogrametria existem outras possibilidades. Vou voltar um pouquinho aqui. Percebam que aqui nós demarcamos espinha ilíaca antero-superior, tuberosidade da tíbia e maléolo lateral. Identificado através da anatomia palpatória, esses pontos são demarcados com as esferas de demarcação. Mas existem outras possibilidades tratadas na literatura para a identificação do joelho valgo. Aqui, ao invés de usar a espinha ilíaca antero-superior, foi usado o trocânter maior do fêmur. É uma possibilidade também. Foi-se angulado, foi formado um segmento de reta de novo com a tuberosidade da tíbia e o maléolo lateral. Agora, percebam que, obviamente, o ângulo formado será diferente do que se nós tivéssemos usado a espinha ilíaca antero-superior para formar esse ângulo. Nós teríamos um ângulo um pouco maior. Mas é uma outra possibilidade. É uma outra forma que podemos usar para a identificação do joelho valgo, varo ou um joelho alinhado. Uma outra possibilidade ainda é utilizando também o trocânter maior do fêmur, agora utilizando a cabeça da fíbula e o maléolo lateral. É outra forma que a literatura também trata para a identificação disso. E uma terceira forma ainda tratada na literatura é a forma que nós já apresentamos. Espinha ilíaca, tuberosidade da tíbia e maléolo. Qual a melhor forma? Não há uma identificação forte de qual a melhor forma. Na verdade, nós estamos até produzindo alguns estudos aqui na universidade para tentar identificar o grau de associação entre esses pontos. Ver se na prática clínica realmente da avaliação postural esses pontos se associam, se correlacionam em grande amplitude. Então são trabalhos que estão sendo produzidos, nós já mandamos inclusive um trabalho para publicação recentemente. Então são trabalhos que conforme a gente conseguir encaixar nas publicações, nós vamos apresentar no Ciência do Treino em Foco, que é o local onde o Treino em Foco discute a ciência por trás das nossas informações. Bom, algumas formas vistas aqui, então se nós pegarmos essa estratégia que usa trocânter maior, cabeça da fíbula e maléolo lateral, nós podemos perceber que numa visão posterior também é possível fazer essa mensuração do valgo ou do varo do joelho, porque esse mesmo procedimento ele pode ser usado tanto para joelho valgo quanto para joelho varo. Mas percebam que nessa condicionante, usando essa estratégia da imagem central, nós conseguimos também fazer uma análise posterior, coisa que nas outras se perde em função da tuberosidade da tíbia, que nós não conseguimos numa visão posterior ter essa imagem. Então existem possibilidades. Então se nós imaginarmos essa imagem central, essa forma de analisar joelho valgo e varo central, nós conseguimos identificar que é possível fazer a interpretação tanto de frente quanto de costas, fazer essa fotointerpretação. Ok? Aqui mais algumas imagens mostrando níveis quantitativos do desvio, no caso de joelho valgo. Percebam que aqui nós temos um valgo que não é muito acentuado e ele apresenta 174 graus. Aqui o ângulo vai diminuindo, então conforme o ângulo vai diminuindo nós vamos acentuando o valgismo do joelho. Aqui 171,8 graus, formado entre os segmentos que se articulam no joelho. E aqui finalizando um valgo bem mais acentuado que os demais, de 168,5 graus. Então essa é a grande produtividade ou a grande capacidade que a biofotogrametria nos apresenta. O comparativo entre indivíduos diferentes do seu grau de valgismo do joelho, através de números. Portanto, excluindo do processo avaliativo a subjetividade. Se torna um processo avaliativo objetivo e quantitativo, porque nós estamos quantificando o grau de valgismo do joelho dos indivíduos. O único cuidado que temos que ter nesse comparativo entre os indivíduos é usarmos a mesma técnica dentro da biofotogrametria. Então, se usarmos o ponto de espinha ilíaca para o primeiro sujeito, temos que usar para o segundo e para o terceiro sujeito o mesmo ponto. Se usarmos tuberosidade da tíbia no primeiro sujeito, no segundo e no terceiro sujeito também. Então, são cuidados que devem ser feitos. Bom, o que o joelho valgo vai trazer de sobrecarga para o joelho em termos de estrutura? Nós temos aqui, dentro do joelho valgo, nós temos que interpretar algumas estruturas que depois, nesse valgismo do joelho, serão sacrificadas. Então, se a gente pensar no ligamento colateral medial ou tibial, é esse ligamento que vocês percebem agora aqui, esse ligamento será fortemente estirado no joelho valgo. Se nós pensarmos também no menisco lateral ele será fortemente comprimido no joelho valgo, mais do que num joelho em alinhamento normal. Percebendo agora aqui, nós percebemos que esse estreitamento do espaço articular
havendo esse estreitamento do espaço articular nesse ponto, há uma compressão maior sobre o menisco lateral. E percebam que no lado oposto, no lado medial, há um afastamento, ao invés do estreitamento, há um afastamento das peças ósseas. Há um afastamento, portanto, um aumento do espaço articular, tensionando mais fortemente o ligamento colateral tibial que se encontra nessa posição. Então, quanto maior o valgismo do joelho, mais tensiona o ligamento colateral tibial e mais comprime menisco na sua face lateral. E aqui nós temos uma imagem que traz isso bem claro. Percebam bem a compressão do menisco na sua face lateral e percebam bem também que o ligamento colateral tibial ou medial que se encontra nessa posição terá um tensionamento muito mais acentuado. Esse é o problema do valgo do joelho que é produzido. Sobre isso, nós já discutimos o valgo dinâmico do joelho no agachamento, porque às vezes em avaliação postural estática, que é o que nós fazemos em biofotogrametria, pode ser que os indivíduos não apresentem um valgo significativo, ou nem apresentem o valgo, e se apresentarem esse valgo não é significativo, não é expressivo, mas durante, por exemplo, um agachamento apresenta-se esse valgo dinâmico sim do joelho. E por isso que é chamado de valgo dinâmico, porque numa avaliação estática não é apresentado. E aí existe todo um procedimento em termos musculares e ortopédicos para ser analisado, verificado até mesmo para cuidados durante a prescrição do exercício ou exercícios corretivos dessa análise. Se vocês procurarem por análise de exercício hashtag 70, que foi a abordagem que nós demos na análise de exercício número 70, vocês vão encontrar esse vídeo, que é um vídeo bem interessante, onde eu apresento essa característica e discuto alguns aspectos quanto a isso. Lembrando que nós temos a Escola Treino em Foco, convido vocês a conhecer, quem ainda não conhece, a Escola Treino em Foco, onde temos todos os nossos cursos lá dispostos. E dentro desses cursos nós temos o curso de desvio postural, onde eu detalho em minúcias essa questão do joelho valgo. O objetivo da série aqui é apresentar para o seguidor geral, até do Treino em Foco, essa questão da biofotogrametria que a gente fala tanto. Lá dentro da escola também nós temos um curso de cinesiologia básica, que se aplica muito ao trabalho biofotogramétrico quando nós pensamos em potenciais exercícios corretivos, tanto do ponto de vista de TRP, do treinamento resistido com peso, quanto do ponto de vista de flexibilidade. Então esses dois cursos têm o seu conteúdo. Nesse aqui é o caso de análise e correção de desvios posturais. Nós temos aqui na escola, vocês podem ir lá para verificar. Nós temos aí os cursos, né? O conteúdo programático, melhor dizendo, desses cursos, ou seja, o que nós abordamos para aquele seguidor que de repente venha se interessar. E também temos o conteúdo programático agora aqui para o curso de cinesiologia básica. São praticamente 18 horas de curso. Vocês encontram várias informações dentro disso, dentro da escola, tá ok? Então, para quem quiser mais informações, basta ir na escola e verificar, conhecer, fazer uma visita e conhecer melhor. Bom, pessoal, hoje a abordagem que nós fizemos foi com relação a joelho valgo, através da biofotogrametria, para analisar esse processo, ok? No próximo programa vamos dar continuidade olhando e verificando o joelho varo, como ocorre o joelho varo e como analisamos, quantificamos o joelho varo através da biofotogrametria, tá ok? Então um grande abraço a todos, muito obrigado aí pela presença, pela audiência, até semana que vem, uma ótima semana, grande abraço.